Nos últimos meses, a movimentação naval da China deixou de ser vista como simples rotina marítima e passou a ser interpretada como um movimento estratégico de maior alcance. A saída do navio hospital CNS-SKR dentro da missão internacional chamada Harmony 2025 gerou repercussões que ultrapassam o campo diplomático tradicional. Mais do que levar atendimento médico e ações culturais, a embarcação simboliza a disposição de Pequim em projetar sua presença a milhares de quilômetros de suas águas, em áreas que por décadas foram tratadas como zona de influência quase exclusiva dos Estados Unidos. O itinerário oficial prevê paradas em México, Jamaica, Barbados, Brasil, Peru e Chile, revelando a intenção chinesa de consolidar vínculos tanto no Atlântico quanto no Pacífico. Enquanto isso, Washington reforça sua atuação no Caribe Sul, justificando o envio de navios de guerra e aeronaves de combate como parte da luta contra o narcotráfico e o terrorismo regional. O fato de essas operações coincidirem com a presença chinesa cria um novo cenário. A Casa Branca é forçada a dividir recursos, atenção e narrativas entre dois pontos estratégicos distintos. Para analistas de defesa, isso representa um desafio inédito, já que os Estados Unidos, acostumados a exercer hegemonia quase incontestada no hemisfério ocidental, agora precisam administrar simultaneamente pressões no Caribe e no Pacífico. Essa sobreposição, chamada por alguns especialistas de tabuleiro duplo, tende a desgastar a capacidade norte-americana de manter supremacia absoluta em ambas as frentes. Apresentada oficialmente por Pequim como missão de cooperação médica e cultural, a Harmony 2025 é interpretada como uma demonstração de soft power cuidadosamente planejada. Cada cerimônia de recepção, cada atendimento realizado e cada parada em portos latino-americanos servem como instrumentos de influência, projetando a imagem de uma China mais próxima e confiável. A grande dúvida estratégica gira em torno do Canal do Panamá. Se a embarcação decidir atravessar, o gesto será lido como mensagem inequívoca de alcance global. Se optar por evitar a travessia, também haverá impacto político, indicando cálculo cuidadoso sobre riscos e possíveis respostas de Washington. Nesse contexto, o presidente Nicolás Maduro, em Caracas, buscou associar a presença chinesa à resistência venezuelana diante da pressão externa. Em pronunciamentos, relembrou o desfile militar realizado em Pequim, em 3 de setembro, quando foram exibidos drones submarinos, mísseis de longo alcance e armas de energia dirigida, em cerimônia acompanhada por líderes como Vladimir Putin e Kim Jong-un. Durante o evento, o presidente Xi Jinping afirmou que a China é imbatível, frase que ganhou grande repercussão internacional. Maduro destacou, ainda que, na Segunda Guerra Mundial, a China sofreu perdas humanas estimadas em 35 milhões de pessoas, mas conseguiu transformar esse legado de destruição em base para se tornar, no século XXI, uma potência econômica, tecnológica e militar. Para o governo venezuelano, esse pano de fundo histórico amplia o peso político da missão chinesa, que deixa de ser apenas uma operação humanitária e passa a ser entendida como símbolo de resiliência e afirmação internacional. Do ponto de vista norte-americano, a chegada do CNS-SKR não é tratada como missão médica, mas como tentativa de penetração estratégica em uma área que, desde a doutrina Monroe, 1823, os Estados Unidos consideram parte de sua esfera de influência. Por isso, o Pentágono mantém navios de guerra e caças posicionados no Caribe, justificando sua presença pelo combate ao tráfico de drogas. O contraste entre essa retórica e a iniciativa chinesa, entretanto, reforça a percepção de que a disputa tem caráter geopolítico. Moscou, por sua vez, já declarou apoio aberto tanto a Caracas quanto a Pequim, apontando a missão como parte da construção de uma ordem multipolar. Os países da América Latina que recebem a embarcação chinesa não adotam uma posição uniforme. Em nações como México e Brasil, a passagem do CNS-SKR tem sido interpretada como oportunidade de estreitar vínculos diplomáticos e abrir novas frentes de cooperação em saúde, tecnologia e intercâmbio cultural. Já em países com maior alinhamento a Washington, como Colômbia e alguns governos do Caribe anglófono, cresce o receio de que o gesto represente não apenas solidariedade médica, mas uma inserção mais profunda da China em áreas sensíveis, com potencial de colocá-los no epicentro de uma disputa entre superpotências. Apesar dessas diferenças, cada parada do navio gera imagens simbólicas
simbólicas que circulam nas mídias locais e internacionais, cerimônias de recepção com bandeiras, atendimentos gratuitos em comunidades portuárias e declarações oficiais que ecoam bem além dos portos visitados. Esses elementos reforçam a ideia de que há espaço no continente para novos arranjos diplomáticos, capazes de contrabalançar a influência histórica dos Estados Unidos. Para a Venezuela, em especial, a missão chinesa funciona como confirmação de que não está isolada em meio às sanções e pressões externas. Caracas lê o gesto como prova de que sua política de aproximação com potências emergentes dá resultados concretos. Nesse contexto, o Canal do Panamá surge como ponto central da disputa. Caso o navio decida cruzar essa rota estratégica, o ato terá peso simbólico imediato, por se tratar de uma das passagens comerciais mais importantes do planeta e, historicamente, ligada à presença norte-americana na região. Se, por outro lado, a travessia não ocorrer, a decisão também será interpretada como cálculo cuidadoso, indicando que Pequim mede cada passo diante das possíveis reações de Washington. Para analistas internacionais, não importa se o CNS-SKR decidirá cruzar ou não o Canal do Panamá. A missão Harmony 2025 já atingiu um objetivo simbólico inegável. O simples avanço de uma embarcação chinesa por rotas do Atlântico e do Pacífico evidencia que a geopolítica do século XXI não está mais concentrada em um único centro de poder, como ocorreu durante boa parte da Guerra Fria, quando Washington e Moscou polarizavam a cena internacional. Hoje, o tabuleiro é mais complexo e multipolar. O Caribe e a América Latina, antes vistos apenas como áreas de influência quase exclusiva dos Estados Unidos, começam a ganhar papel mais ativo na redefinição de alianças globais. Cada escala do navio, seja em portos do México, do Brasil ou do Chile, transmite a mensagem de que a região não é apenas rota de passagem, mas parte integrante da disputa por legitimidade, presença e cooperação internacional. Especialistas ressaltam que essa movimentação fortalece governos que defendem maior autonomia frente a Washington, como a Venezuela, e oferece novas alternativas a países que buscam diversificar parcerias sem romper completamente com os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, aumenta a pressão sobre as elites políticas latino-americanas, que agora precisam equilibrar riscos e oportunidades ao lidar com a entrada de Pequim no cenário regional. Assim, a missão Harmony 2025 deve ser entendida como muito mais do que uma operação humanitária de assistência médica. Ela representa um marco simbólico no qual o Caribe e a América do Sul deixam de ser vistos apenas como áreas periféricas ou de apoio e passam a figurar como territórios estratégicos. Não debate sobre o futuro da ordem mundial. Cada escala do CNS-SKR em portos como Cidade do México, Kingston, Bridgetown, Rio de Janeiro, Callao e Valparaíso reforça a percepção de que a região latino-americana não é apenas receptora de políticas externas, mas também agente ativo no processo de redefinição das alianças globais. Para analistas de segurança internacional, esse movimento confirma uma tendência: o fim da lógica unipolar que marcou as décadas posteriores ao fim da Guerra Fria. A presença chinesa em áreas tradicionalmente associadas à doutrina Monroe, 1823, que por quase 2 séculos sustentou a ideia de hegemonia norte-americana no hemisfério, funciona como sinal de que os Estados Unidos não detêm mais exclusividade na condução das dinâmicas regionais. Além disso, a própria dimensão logística da missão projeta uma mensagem poderosa: um navio transoceânico capaz de operar no Atlântico e no Pacífico, com itinerário tão abrangente, demonstra que a China dispõe de recursos e planejamento para sustentar presença contínua a milhares de quilômetros de sua costa. Para países da região, o gesto abre novas possibilidades de cooperação e, ao mesmo tempo, coloca pressões adicionais sobre Washington, que se vê obrigado a reavaliar suas estratégias diante de um cenário cada vez mais multipolar. No conjunto, a Harmony 2025 funciona como lembrete de que a América Latina não pode mais ser interpretada apenas como zona de influência exclusiva de uma potência, mas como espaço em disputa, no qual o futuro das relações internacionais será progressivamente definido.
Nos últimos dias, a tensão entre Caracas e Washington voltou a crescer após a confirmação da presença de um submarino nuclear dos Estados Unidos no Mar do Caribe. Para o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, não se trata de uma simples missão naval, mas de um sinal político direcionado à Venezuela, com capacidade de gerar instabilidade regional. O episódio foi classificado pelo governo como uma provocação que ultrapassa o campo militar e se projeta também no plano diplomático. Em pronunciamentos transmitidos pela televisão estatal VTV, Maduro afirmou que a sociedade venezuelana não reage com medo, mas com indignação e senso de resistência nacional. O presidente associou o incidente à declaração recente de autoridades norte-americanas, que anunciaram a destruição de uma embarcação suspeita de tráfico de drogas no sul do Mar do Caribe, mencionando vínculos com a Venezuela. Para Caracas, essa justificativa repete um padrão já observado em outros contextos internacionais: a criação de narrativas frágeis para sustentar ações externas. Maduro relembrou o precedente do Iraque em 2003, quando Washington justificou a invasão alegando a existência de armas de destruição em massa nunca confirmadas. Na avaliação oficial do Palácio de Miraflores, o conflito é alimentado por interesses econômicos e geopolíticos. Recursos naturais como petróleo, gás e ouro são apontados como alvos centrais da pressão norte-americana, enquanto a retórica sobre narcotráfico serviria de argumento secundário. Em paralelo, a diplomacia venezuelana buscou apoio em organismos multilaterais. Maduro destacou as manifestações de solidariedade na comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, CELAC, e citou o presidente colombiano Gustavo Petro, que defendeu soluções pacíficas e respeito à autodeterminação dos povos. No plano interno, o governo reforçou medidas de segurança. Aproximadamente 25 mil militares das Forças Armadas Nacionais Bolivarianas foram enviados para a fronteira com a Colômbia e para áreas estratégicas da costa caribenha. De acordo com Caracas, o deslocamento tem caráter preventivo diante de eventuais provocações externas. Enquanto isso, do lado norte-americano, a movimentação foi ampliada. Porto Rico, território sob jurisdição dos Estados Unidos, foi transformado em ponto central de logística militar. A governadora local anunciou a continuidade dos exercícios, com a chegada de novos equipamentos, entre eles caças F-35. Autoridades do Pentágono acompanharam diretamente treinamentos de desembarque anfíbio e operações aéreas, reforçando a ideia de que a presença será permanente e não apenas passageira. Para reduzir críticas internas, o governo porto-riquenho assegurou que áreas sensíveis como Vieques e Culebra não seriam utilizadas para bombardeios. Em Caracas, a avaliação oficial é de que a movimentação militar norte-americana não pode ser entendida de forma isolada. Para o governo, trata-se de um capítulo de uma estratégia mais ampla, que combina sanções econômicas, campanhas políticas e demonstrações de força militar, todas voltadas a fragilizar o Estado venezuelano e alterar o equilíbrio de poder no Caribe e na América do Sul. Nicolás Maduro reforçou em discursos recentes que por trás da narrativa do combate ao narcotráfico existe um padrão de intervenção externa semelhante ao aplicado em outros momentos da história latino-americana, como as pressões sofridas por Cuba durante a Guerra Fria e as ingerências em países da América Central nos anos 80. O presidente sublinhou que a verdadeira métrica dessas ações não é a segurança regional, mas sim a imposição de um modelo político alinhado para interesses de Washington. Essa leitura foi reforçada por autoridades próximas ao Palácio de Miraflores, que alertaram para o risco de escalada caso a pressão continue, apontando que a presença constante de ativos militares como caças F-35 e submarinos nucleares não pode ser desvinculada de uma lógica de intimidação. Na declaração final do governo venezuelano, 2 pontos foram apresentados como absolutamente inegociáveis. O primeiro, o Caribe não pode ser tratado como terreno neutro para disputas entre grandes potências externas, já que a região possui uma identidade própria e uma história marcada por lutas de soberania. O segundo, a independência e a autodeterminação dos povos latino-americanos devem ser respeitadas, sem ingerências externas. Caracas enfatizou que a condução dos destinos regionais deve permanecer nas mãos dos próprios países, por meio de organismos como a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC, e a União de Nações Sul-Americanas, UNASUL.
Essas instituições, segundo o governo, representam instrumentos de diálogo construídos pelos próprios estados da região, em contraste com alianças militares lideradas por Washington, como a OTAN. Nesse quadro, a presença de um submarino nuclear dos Estados Unidos, próximo das águas territoriais venezuelanas, foi classificada como ultrapassar uma linha vermelha. O gesto foi interpretado não apenas como um exercício militar, mas como uma provocação direta à segurança nacional. Autoridades de Caracas argumentaram que, ao posicionar um armamento dessa magnitude na região, Washington rompe os limites aceitáveis estabelecidos pelo direito internacional, em especial pela Carta das Nações Unidas, que proíbe ameaças de uso da força contra países soberanos. O governo venezuelano advertiu que a presença de armamentos estratégicos no Caribe amplia o risco de incidentes imprevisíveis em uma região historicamente marcada por tensões internacionais. Ao longo do século XX, o Mar do Caribe foi palco de confrontos de influência entre potências externas, e a memória da Guerra Fria ainda serve de alerta. Um dos exemplos mais citados é a crise dos mísseis de 1962, quando a instalação de ogivas soviéticas em Cuba levou os Estados Unidos a um confronto direto com a União Soviética-Estados Unidos, sob a presidência de John F. Kennedy, e a União Soviética, então liderada por Nikita Khrushchev, a um impasse que quase resultou em confronto nuclear. Ao relembrar esse episódio, Caracas sugere que a repetição de práticas de intimidação, como a circulação de submarinos nucleares norte-americanos, pode reacender dinâmicas semelhantes, em que um gesto militar mal calculado gera uma reação em cadeia de difícil contenção. Autoridades venezuelanas ressaltaram que, hoje, a região vive um momento de esforços por maior integração política e econômica através de mecanismos como a CELAC e acordos energéticos regionais, e que iniciativas militares externas caminham na contramão dessa agenda. Esse paralelo histórico não é apenas uma lembrança acadêmica, mas também uma ferramenta diplomática. Ao trazer de volta a crise de 1962, Caracas procura reforçar a ideia de que o Caribe não pode ser reduzido a um laboratório de disputas estratégicas entre potências externas. Para o governo venezuelano, a região deve ser reconhecida como espaço de soberania e de integração regional, no qual organismos como a CELAC e a UNASUL desempenham um papel fundamental ao oferecer plataformas próprias de diálogo. Analistas latino-americanos têm alertado que a intensificação de exercícios militares, especialmente com a presença de caças F-30 e 5 nos aeroportos de Porto Rico e de tropas adicionais norte-americanas, posicionadas em bases próximas à Venezuela e à Colômbia, amplia a sensação de cerco. Esse cenário, segundo especialistas em segurança regional, pode corroer a confiança entre países vizinhos e limitar iniciativas de cooperação em áreas estratégicas, como projetos de interconexão energética, políticas de combate ao narcotráfico conduzidas de forma multilateral e acordos de comércio dentro da América Latina. Além disso, diplomatas ressaltam que a militarização constante do Caribe tende a gerar efeitos políticos de longo prazo, estimulando uma corrida armamentista e dificultando negociações bilaterais. A percepção de ameaça permanente leva governos locais a priorizarem gastos militares em detrimento de investimentos sociais, o que no médio prazo aprofunda desigualdades e instabilidade interna. Nesse contexto, o discurso venezuelano ganha força ao apresentar a militarização não apenas como um risco imediato à segurança, mas como um obstáculo estrutural ao desenvolvimento da região. De Havana partiu um recado diplomático com pretensões de alcance continental. O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, defendeu que a América Latina e o Caribe falem com uma só voz diante do aumento da presença militar norte-americana na região. O mandatário recordou que o Tratado de Tlatelolco, firmado em 1967 na Cidade do México, consolidou o continente como zona livre de armas nucleares e exemplo internacional de cooperação em prol da paz. Para Díaz-Canel, essa conquista não deve permanecer apenas como registro histórico, mas ser reafirmada pela Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC.
com medidas concretas e coordenadas, capazes de conter a escalada militar de Washington antes que ela desemboque em crise aberta. Enquanto Cuba mobilizava apoio político, os Estados Unidos ampliavam operações militares em Porto Rico. A 22ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais realizava exercícios anfíbios com aproximadamente 4.500 soldados embarcados em 3 navios de guerra, incluindo o USS San Antonio. As atividades, que envolviam desembarques, patrulhamento e técnicas de sobrevivência em ambientes tropicais, foram descritas oficialmente como treinamento rotineiro. Para Havana, contudo, tratava-se de um recado estratégico. As manobras indicavam necessidade de resposta política imediata para evitar que a lógica da força militar prevalecesse. O fundamento do discurso cubano repousa no valor jurídico e simbólico do Tratado de Tlatelolco, que proibiu testes, fabricação e armazenamento de armas nucleares em toda a América Latina e no Caribe. A liderança cubana sustenta que esse pacto deve ser preservado como patrimônio coletivo e que qualquer operação desproporcional conduzida por potências externas ameaça a estabilidade regional e fragiliza compromissos firmados há mais de meio século. A preocupação não é abstrata. Desde agosto, veículos de imprensa internacionais noticiam aumento expressivo da presença naval e aérea dos Estados Unidos no Caribe, sob justificativa de combate ao narcotráfico. Diversos governos da região consideram exagerada a escala do dispositivo e avaliam que por trás da retórica oficial existem objetivos políticos. O clima de tensão ganhou novo fôlego quando o Departamento de Justiça norte-americano anunciou a duplicação da recompensa por informações que levassem à captura de Nicolás Maduro, acusado por Washington de vínculos com o crime organizado. Em Caracas, a medida foi interpretada como parte de uma estratégia de cerco. O presidente venezuelano classificou a situação como a maior ameaça em 100 anos, afirmando que a operação norte-americana envolveria 8 navios militares, cerca de 100 mísseis e até um submarino nuclear. Maduro reagiu, convocando voluntários para reforçar a milícia bolivariana e declarou que mais de 8,2 milhões de pessoas já estão registradas como força de apoio à defesa nacional. A escalada ganhou novo capítulo quando Donald Trump anunciou a autorização de um ataque aéreo contra uma pequena embarcação que, segundo Washington, transportava drogas e estaria ligada ao grupo criminoso Tren de Aragua. O episódio, ocorrido em águas internacionais, resultou em 11 mortos. O governo venezuelano contestou a versão norte-americana, afirmando que o material apresentado carece de verificação independente. A coincidência entre o ataque e as manobras em Porto Rico intensificou as suspeitas de que a operação tivesse finalidades além do combate ao narcotráfico. Maduro também buscou desconstruir a narrativa de que a Venezuela seria epicentro do tráfico de drogas. Citou dados internacionais que atribuem à Colômbia mais de 400 mil hectares de cultivo de folha de coca, sustentando que as acusações contra Caracas repetem a lógica da justificativa usada na invasão do Iraque em 2003, quando alegações sobre armas de destruição em massa nunca se confirmaram. Ainda assim, afirmou estar disposto a dialogar com Washington, desde que não haja imposição de diplomacia de canhoneiras. Paralelamente, Dias-Canel reforçou que respostas dispersas seriam insuficientes. Propôs a ativação da CELAC como instrumento de contenção e como fórum para garantir a continuidade do espírito de Tlatelolco. Para ele, qualquer operação militar desproporcional em águas caribenhas altera o equilíbrio estratégico regional e deve ser enfrentada com diplomacia firme e coletiva. O posicionamento cubano não ficou isolado e rapidamente encontrou eco em países latino-americanos que historicamente defendem a integração regional, como México, Colômbia e Bolívia. A chancelaria mexicana, por exemplo, reiterou que o princípio de não intervenção faz parte de sua política externa desde a doutrina Estrada, enquanto autoridades colombianas lembraram que a militarização excessiva do Caribe poderia afetar diretamente rotas comerciais e a segurança marítima da região andina. A Bolívia, por sua vez, reforçou a necessidade de preservar a CELAC como espaço de diálogo, sem influência de potências externas. Além do apoio interno, a posição de Havana recebeu respaldo de aliados estratégicos de Caracas. Rússia e China se pronunciaram oficialmente, destacando que a cooperação latino-americana é essencial para conter qualquer tentativa de desestabilização promovida de fora do continente. Moscou salientou que o direito internacional deve ser
respeitado e que a América Latina tem legitimidade para decidir seus próprios caminhos. Pequim, por sua vez, vinculou o tema à sua política de investimentos na região, argumentando que a estabilidade é requisito para a continuidade de grandes projetos de infraestrutura e comércio. Para ambos, Moscou e Pequim, a chave está no consenso latino-americano. Apenas uma frente unida pode impedir que pressões externas levem a decisões unilaterais, com potencial de transformar o Caribe em um palco de confrontos internacionais. Essa leitura é compartilhada por diplomatas da região, que veem nas manobras militares recentes um risco de se repetir no continente a lógica de blocos e rivalidades que marcou a Guerra Fria. A mensagem final vinda de Havana assumiu um tom de clara advertência diplomática. Para Miguel Díaz-Canel, preservar o Caribe como um mar de paz não é mero discurso político, mas sim uma condição estratégica indispensável para a sobrevivência das nações latino-americanas em um cenário de crescente rivalidade global. Ele destacou que a geografia da região, localizada entre rotas comerciais vitais que ligam o Atlântico ao Canal do Panamá, torna o Caribe uma área sensível para a segurança internacional. Qualquer instabilidade ali pode afetar não apenas países vizinhos, mas também o comércio mundial e a circulação de energia e bens essenciais. O presidente cubano advertiu que, se a unidade latino-americana fracassar, as atuais movimentações militares podem rapidamente se transformar em uma crise de proporções imprevisíveis. Tal desdobramento colocaria em risco a soberania nacional de vários países, ampliaria a vulnerabilidade das pequenas ilhas caribenhas e poderia até comprometer processos de integração econômica em andamento, como o Mercosul e a própria CELAC. Nesse cenário, não se trata apenas de defender fronteiras imediatas, mas de preservar o conceito de autonomia regional conquistado ao longo de décadas. Díaz-Canel ressaltou que a credibilidade de organismos multilaterais como a CELAC está em jogo, pois cabe a ela demonstrar capacidade de articular posições comuns. Mais do que isso, a situação pode testar a própria eficácia da ONU como instância de equilíbrio internacional, já que o organismo foi concebido após a Segunda Guerra Mundial justamente para evitar que disputas regionais escalassem para confrontos globais. Assim, o alerta de Havana vai além da retórica, aponta para a necessidade de ação política coordenada, diplomacia ativa e fortalecimento de alianças regionais. O recado é que o futuro do Caribe como espaço de paz dependerá diretamente da capacidade dos países latino-americanos de falarem em uníssono e se colocarem como protagonistas na defesa de sua própria segurança e soberania. A guerra na Ucrânia entrou em uma fase marcada pela disparidade crescente entre os dois lados. O comandante-chefe das Forças Armadas de Kiev, Alexander Syrskyi, reconheceu em discurso público que a Rússia mantém uma vantagem numérica e material significativa. Em algumas áreas do fronte, especialmente nas regiões de Donetsk e Lugansk, Moscou consegue mobilizar entre 3 e 6 vezes mais soldados e equipamentos que seus adversários. Esse desequilíbrio explica por que o exército ucraniano encontra dificuldades para sustentar posições defensivas, mesmo com apoio externo. As limitações não se restringem ao campo de batalha. A constante ameaça de ataques aéreos com mísseis de cruzeiro, drones de reconhecimento, obrigou o comando ucraniano a alterar o treinamento de novos recrutas. Parte do preparo agora ocorre em estruturas subterrâneas, como antigas instalações industriais e abrigos reforçados, principalmente em cidades como Dnipro e Kharkiv. Embora a medida busque reduzir baixas durante a formação, compromete a qualidade da instrução, já que exercícios em campo aberto são indispensáveis para simular condições reais de combate. Essa adaptação revela como a superioridade aérea russa moldou o ritmo do conflito. No mesmo período, Moscou anunciou sucessivos ganhos territoriais. Relatórios oficiais indicam a retomada de 6 localidades somente nas últimas semanas, elevando para mais de 3.500 quilômetros quadrados a área sob controle russo desde março, incluindo aproximadamente 150 cidades e vilarejos no leste e no sul do país. Cada avanço
representa não apenas terreno conquistado, mas também impacto psicológico para os soldados de Kiev e perda de rotas logísticas estratégicas. As declarações de autoridades em Moscou reforçam essa narrativa de domínio. O general Valery Gerasimov, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, afirmou que o exército mantém a iniciativa em múltiplas frentes. Pouco depois, o presidente Vladimir Putin foi além ao declarar que menos da metade das unidades ucranianas possui equipamento adequado para o combate, classificando a situação como crítica. Esses posicionamentos expõem uma fragilidade estrutural que vai além da carência de arma, mostram a dependência ucraniana em relação à ajuda ocidental, especialmente dos Estados Unidos, do Reino Unido e da União Europeia. Apesar dos pacotes de assistência militar enviados por Washington e Bruxelas, Kiev ainda não consegue equilibrar a balança. A cada semana, novos ataques com drones de longo alcance e mísseis de alta precisão transformam áreas consideradas seguras em potenciais alvos. O contraste entre os discursos oficiais evidencia a assimetria. Moscou fala em libertação de territórios e exibe mapas de avanço em coletivas de imprensa, enquanto Kiev alterna entre apelos por reforço internacional e declarações de sua própria liderança, admitindo a disparidade. O treinamento subterrâneo acabou se tornando símbolo da situação. Um exército que, além de recuar no campo, precisa adaptar até o modo como prepara seus soldados. Com o conflito já ultrapassando 2 anos desde a invasão lançada pela Rússia em fevereiro de 2022, o padrão geral da guerra tornou-se inegável. Moscou mantém a iniciativa no campo de batalha, consolidando posições em várias frentes e exibindo capacidade de adaptação logística, enquanto Kiev se vê obrigada a reformular constantemente suas estratégias. A Ucrânia enfrenta não apenas a escassez de recursos militares, mas também o desgaste humano e psicológico de uma população que convive diariamente com bombardeio, mobilizações forçadas e incerteza sobre o futuro. A admissão pública feita pelo comandante-em-chefe Alexander Syrskyi ao reconhecer a disparidade de forças ganha peso simbólico. Ao admitir que Moscou dispõe de um número muito superior de soldados e equipamentos, ele rompe com a narrativa de equilíbrio que, por meses, sustentou a esperança interna e mobilizou apoio internacional. Para analistas militares em Washington e Bruxelas, esse reconhecimento expõe uma vulnerabilidade estrutural. A Ucrânia depende de pacotes de ajuda externa para manter o combate, mas mesmo assim não consegue impedir a expansão russa. Esse quadro levanta uma questão fundamental. A guerra deixou de ser apenas sobre a defesa de cidades ou vilas específicas, como Bakhmut ou Avdiivka, e passou a ser sobre a capacidade de Kiev sustentar uma frente de batalha de mais de 1.000 quilômetros de extensão. Cada nova ofensiva russa, apoiada por artilharia de longo alcance, drones de ataque e mísseis de precisão, aumenta a pressão sobre setores já fragilizados das defesas ucranianas. As declarações de Alexander Syrskyi, portanto, não podem ser interpretadas como um simples alerta circunstancial. Elas funcionam como um diagnóstico da guerra em sua essência. A Ucrânia enfrenta um inimigo que combina superioridade numérica, domínio tecnológico e uma tradição de confrontos prolongado. A Rússia, ao longo de sua história recente, demonstrou capacidade de sustentar campanhas militares custosas, como nas guerras da Chechênia durante a década de 1990 e em operações relâmpago, como a invasão da Geórgia em 2008. Esses episódios reforçam a percepção de que Moscou sabe administrar tanto conflitos de atrito quanto ofensivas rápidas e estratégicas. Para Kiev, o dilema se torna cada vez mais evidente. Até quando será possível resistir sem uma mudança no nível de envolvimento ocidental ou sem que ocorra algum fator inesperado dentro da própria Rússia, seja político, econômico ou social? Analistas em Washington, Londres e Bruxelas já discutem abertamente se o envio de armamentos de última geração e sistemas defensivos mais avançados é suficiente para equilibrar o campo de batalha, ou se será necessário considerar medidas mais arriscadas, como o treinamento direto de tropas em solo europeu próximo às fronteiras ucranianas. Nesse cenário, a questão vai além da preservação de territórios em regiões disputadas, como Donetsk, Lugansk ou Zaporíjia. O verdadeiro desafio é manter intacta a capacidade de combate do exército ucraniano ao longo do tempo. Isso envolve não apenas tanques, mísseis e drones, mas também a moral das
tropas, o abastecimento de munições, a manutenção das linhas logísticas e a confiança da população civil, que convive diariamente com apagões, deslocamentos forçados e a incerteza sobre o futuro. Ao mesmo tempo, pesa sobre o Ocidente a responsabilidade de transformar o auxílio emergencial em compromissos de longo prazo, capazes de sustentar a Ucrânia em uma guerra que se mostra cada vez mais prolongada. A União Europeia, pressionada por divergências internas entre países como Hungria e Polônia, discute novos mecanismos de financiamento coletivo para assistência militar, incluindo a criação de fundos permanentes destinados ao envio de armamentos, munições e apoio logístico. Esse debate reflete não apenas a solidariedade com Kiev, mas também a preocupação em preservar a própria segurança do continente diante da possibilidade de o conflito se expandir para além das fronteiras ucranianas. No âmbito da OTAN, o desafio é ainda mais complexo. A aliança, que já reforçou sua presença no flanco leste, com batalhões adicionais na Romênia, nos estados bálticos e na Polônia, precisa equilibrar o envio de armamentos modernos, como sistemas de defesa antiaérea Patriot e tanques Leopard, com o risco de provocar uma resposta mais agressiva de Moscou. Secretários de defesa de países como Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido se reúnem constantemente em Ramstein, na Alemanha, para avaliar o nível de ajuda sem ultrapassar a linha que poderia ser interpretada pelo Kremlin como participação direta na guerra. Para Kiev, a continuidade desse suporte não é apenas importante, mas uma questão de sobrevivência nacional. Sem armas, treinamento e financiamento externo, a capacidade de resistência se fragiliza rapidamente. As reservas de munições diminuem, a manutenção de equipamentos se torna mais difícil e a moral das tropas sofre com a percepção de que a ajuda internacional pode enfraquecer com o tempo. O esforço de guerra, sem compromissos sólidos e duradouros por parte do Ocidente, corre o risco de se tornar insustentável, corroendo pouco a pouco não apenas o poder de combate, mas também a confiança do povo ucraniano em um desfecho favorável. O conflito no leste europeu ganhou um novo capítulo com o anúncio de Moscou de que suas tropas capturaram uma das bases mais relevantes utilizadas pela OTAN na Ucrânia. A instalação estava localizada em Yunakovka, pequena cidade do norte ucraniano, próxima à fronteira com a Rússia, e funcionava como ponto central da logística que abastecia o flanco oriental de Kiev. Analistas apontam que a perda desse centro comprometeu diretamente a reposição de munições, o envio de reforços e a manutenção de comunicações, criando um vácuo que poderá abrir espaço para futuras ofensivas em direção à província de Sumy, já mencionada por especialistas como um dos possíveis palcos decisivos do conflito em 2025. Para Moscou, o efeito da operação tem duas dimensões claras. No campo militar, enfraquece o sistema de abastecimento e de rotação de tropas de Kiev. No plano político, desmonta a mensagem de resiliência que Estados Unidos, Reino Unido e outras capitais europeias buscavam transmitir. Dias antes, o presidente Vladimir Putin havia reiterado que qualquer instalação da OTAN dentro do território ucraniano seria tratada como alvo militar legítimo, e a queda de Yunakovka reforçou essa declaração. Desde agosto de 2024, a principal rota logística ucraniana passava pela localidade de Chucha antes de chegar a Yunakovka, que servia como elo de ligação com a frente leste. A tomada da base quebrou essa ponte de suprimentos e obrigou brigadas avançadas a operar sem apoio constante. Relatórios de campo compararam o impacto a cortar um nervo vital, já que a alteração do equilíbrio se deu em questão de horas. Segundo fontes militares, a ofensiva russa combinou artilharia pesada, uso de drones de ataque e bloqueio de comunicações, em uma manobra descrita por especialistas como variação da chamada tática Velosoft, caracterizada por isolar o inimigo, desgastar suas defesas e atacar pontos de comando até provocar colapso. O resultado foi a tomada de uma base considerada por muito como altamente fortificada. A OTAN, que utilizava o local não apenas para coordenação de operações, mas também para a entrada de combatentes estrangeiros, teve de reconhecer a perda. Além da posição geográfica, Moscou passou a ter acesso a equipamentos e informações de valor estratégico. Esse episódio repercutiu fortemente em países como Alemanha e França, onde
cresceu a percepção de que a guerra pode mudar de rumo de forma repentina. Com Yunakovka sob controle, a Rússia consolidou uma plataforma para futuras ações contra a região de Sumy. Analistas avaliam que a estratégia russa envolve pressionar unidades ucranianas a se retirar para terrenos mais elevados e, em seguida, avançar sobre Belopoli, o que poderia resultar no cerco de contingentes inteiro. Em paralelo, os combates continuaram em outras áreas. Em Kharkov, as forças russas avançaram entre 150 e 300 metros em setores urbanos e industriais. Brigadas ucranianas, treinadas por instrutores norte-americanos, foram deslocadas para reforçar a defesa, mas não conseguiram recuperar o terreno perdido. Em Lipsy, drones FPV e artilharia russa destruíram centros de comunicação, isolando unidades em campo. A falta de coordenação tornou as defesas ucranianas mais vulneráveis. Nem mesmo a chegada da unidade especial Dozor conseguiu alterar significativamente a situação. Em Sumy, contra-ataques, lançados em localidades como Alexeyevlev, Andreyev e Novokonstantinov, foram repelidos, com relatos de perdas que chegaram à metade do efetivo em algumas áreas, incluindo blindados destruídos. Na região russa de Kursk, autoridades locais denunciaram que disparos ucranianos atingiram prédios residenciais e deixaram ferido. Moscou descreveu esses ataques como retaliações desordenadas, que pouco influenciam o quadro militar, mas reforçam a narrativa de que sua ofensiva é uma resposta legítima. A tomada de Yunakovka foi considerada por observadores internacionais um ponto de inflexão. Sem essa base, Kiev precisa redistribuir forças para localidades como Konstantinovka e Pokrovsk, o que enfraquece linhas defensivas em outras áreas. No Donbass, a sobrecarga já se reflete. Em Mirnograd, contra-ataques ucranianos falharam e a imprensa francesa relatou que o fornecimento de medicamentos passou a depender de drones, enquanto comunicações são feitas com rádios de curto alcance. Para observadores militares, a principal lição deixada pela queda de Yunakovka é objetiva. O controle dos centros logísticos define o andamento da guerra. Ao assumir essa base, a Rússia não apenas paralisou uma engrenagem essencial da OTAN, mas também conquistou uma posição de lançamento que pode sustentar operações contra a província de Sumy. Essa região, localizada no nordeste da Ucrânia e próxima à fronteira russa, é apontada por especialistas como um dos próximos focos de batalha, devido à sua importância como ponto de ligação entre Kiev e o Donbass. O impacto vai além do campo tático. A captura de Yunakovka desmontou a percepção de que as rotas de abastecimento organizadas pelos aliados ocidentais seriam invulneráveis. O que antes era visto como corredor seguro para a entrada de suprimentos, armas e combatentes passou a funcionar como uma plataforma controlada por Moscou. Esse reposicionamento altera não apenas o mapa militar, mas também o equilíbrio político da guerra, colocando em xeque a narrativa de resiliência sustentada por Washington, Bruxelas e Londres. A mudança em Yunakovka projeta efeitos estratégicos que vão muito além do campo de batalha ucraniano e reverberam por toda a Europa. Capitais como Varsóvia, que já atua como principal ponto de trânsito para armamentos enviados pelos Estados Unidos, e Berlim, que nos últimos meses tem enfrentado pressão interna sobre o envio de mísseis Taurus, vêem-se diante de um cenário mais instável. A capacidade russa de neutralizar rapidamente um centro logístico considerado vital obriga esses países a repensar a vulnerabilidade de suas próprias cadeias de apoio. Na União Europeia, cresce o debate sobre como sustentar Kiev sem expor rotas de suprimento a novos ataques. Bruxelas discute alternativas que vão desde a diversificação das linhas terrestres, passando pela Polônia, Romênia e Eslováquia, até o reforço da proteção aérea sobre áreas críticas próximas à fronteira. No entanto, qualquer solução esbarra na dependência do consenso político entre os Estados-membros, algo cada vez mais difícil diante do desgaste econômico provocado por quase 3 anos de guerra. Para a OTAN, a perda da base reforça um dilema antigo: apoiar a Ucrânia de forma mais direta, correndo o risco de escalar o confronto com Moscou, ou manter a atual estratégia de apoio indireto, com menor exposição, mas sem garantia de que as linhas logísticas resistirão. A discussão já encontra eco em Washington e Londres, onde parte dos legisladores defende medidas mais duras contra a Rússia, enquanto outros alertam para o risco de ampliar ainda mais a guerra. Do ponto de vista russo, o resultado em Yunakovka não deixa dúvidas. Para o Kremlin, a conquista reforça a narrativa de que Moscou não age apenas de forma reativa diante das iniciativas
iniciativas da OTAN e dos Estados Unidos, mas é capaz de assumir a iniciativa e ditar o compasso do conflito em áreas-chave. Esse discurso se encaixa na lógica mais ampla apresentada por Vladimir Putin desde 2022, quando defendeu que a guerra não era apenas sobre território, mas sobre a redefinição da arquitetura de segurança europeia. Cada avanço logístico, como o de Yunakov, é explorado pelo governo russo como evidência de que Kiev depende cada vez mais do apoio externo e de que essa dependência pode ser quebrada. Além disso, a tomada da base serve para consolidar a ideia de que Moscou tem condições de impor desgaste contínuo, esvaziando gradualmente a capacidade de resposta ucraniana. O recado é de alcance regional. Cidades como Kharkov, que já sofre pressão constante, e a província de Sumy, identificada como alvo provável de uma grande ofensiva, passam a simbolizar os próximos passos dessa estratégia. No plano político, essa narrativa é projetada não apenas para o público interno russo, mas também para aliados como China, Irã e países do BRICS, que veem na vitória em Yunakov uma demonstração prática de que a Rússia mantém poder de dissuasão mesmo diante das sanções ocidentais. Na frente militar, por sua vez, a conquista abre espaço para multiplicar a pressão em diferentes setores, do Donbass, ainda palco de combates pesados, até Kharkov e os corredores logísticos que conectam Kiev às regiões orientais. A hipótese de que a Rússia e a China passem a atuar militarmente a partir da Venezuela já provoca inquietação em Washington e nas principais capitais da OTAN, como Londres, Paris e Berlim. De acordo com relatórios de analistas de defesa, Moscou e Pequim avaliam a realização de exercícios conjuntos no território venezuelano, incluindo manobras terrestres e navais no litoral do Caribe. Um dos pontos que mais chama a atenção é a possibilidade de que parte do contingente estrangeiro permaneça no país após os treinamentos, sinalizando que a região não estaria disponível para operações unilaterais dos Estados Unidos. Esse tipo de iniciativa não é inédito. Em dezembro de 2018, a Força Aérea da Rússia deslocou 2 bombardeiros estratégicos Tu-160 para o Aeroporto Internacional de Maiquetía, próximo a Caracas, em meio a uma crise diplomática com o governo de Donald Trump. A presença dessas aeronaves não desencadeou confronto direto, mas funcionou como demonstração de que qualquer ação militar norte-americana no Caribe poderia gerar repercussões globais. Hoje, a possibilidade de uma operação ampliada, agora com participação chinesa, eleva o grau de dissuasão e limita ainda mais a liberdade de ação de Washington na região. Especialistas apontam que a instalação de bases temporárias com unidades russas e chinesas alteraria de forma significativa o equilíbrio estratégico no hemisfério ocidental. O envio de tropas para áreas costeiras estratégicas, como Puerto Cabello ou La Guaira, bem como para regiões do interior, elevaria os custos e os riscos de uma intervenção estrangeira. Somadas ao exército e à aviação bolivariana, essas forças aumentariam a capacidade defensiva venezuelana, fechando brechas que poderiam ser exploradas em uma ofensiva externa. Esse cálculo é visto como resposta ao aumento da atividade militar norte-americana no Caribe. Documentos recentes do Pentágono registram o envio de fuzileiros navais e de embarcações de guerra para a região, sob a justificativa de operações contra o narcotráfico. Em Caracas, porém, o governo de Nicolás Maduro interpreta essas movimentações como parte de um esforço político e militar de Washington para pressionar seu governo e abrir caminho a uma mudança de regime. Nos discursos oficiais, Maduro acusa os Estados Unidos de provocarem deliberadamente uma escalada militar no hemisfério. Ele chegou a afirmar que a situação pode representar a preparação para um conflito de alcance global. Apesar de críticos classificarem essa retórica como exagerada, a narrativa encontra respaldo em setores acadêmicos e em aliados próximos, que enxergam na atual disputa uma reedição das práticas de hegemonia norte-americana na América Latina. Circulam ainda especulações sobre novos deslocamentos de bombardeiros Tu-160 russos para o Caribe, medida que já funcionou como instrumento de dissuasão em 2018, quando debates internos na Casa Branca sobre possíveis ataques à Venezuela perderam força após os voos.
O princípio continua o mesmo: tornar qualquer intervenção militar inviável ao elevar o custo político, econômico e estratégico da guerra. Caso a cooperação avance, outros países da região poderiam ser incluídos. Cuba, historicamente oposta à influência norte-americana desde a Revolução de 1959, é mencionada como potencial parceira em exercícios conjuntos, o que ampliaria ainda mais a rede de apoio a Caracas. A adesão de outros governos latino-americanos, mesmo de forma simbólica, transformaria as manobras em um movimento de caráter político coletivo, aumentando as implicações para a segurança continental. Analistas sintetizam o recado de forma objetiva: se Rússia e China identificarem sinais concretos de invasão, poderiam desencadear imediatamente operações de larga escala na Venezuela e manter parte das unidades no país após os treinamentos. Isso transformaria qualquer tentativa de ofensiva norte-americana em um risco não apenas regional, mas com potencial de escalar para um conflito nuclear. Mais do que um discurso de propaganda, trata-se de uma estratégia de dissuasão. A presença simultânea de duas potências nucleares em território latino-americano obrigaria Washington a recalcular seus movimentos, impondo limites que vão além da esfera militar e atingem também a diplomacia e a economia. No cenário interno, Nicolás Maduro tem buscado reforçar constantemente o discurso de soberania e multipolaridade. Ele apresenta a aproximação com Rússia e China como parte de uma estratégia de política externa voltada a resistir à influência direta de Washington sobre a América Latina. Esse posicionamento conecta-se a um movimento mais amplo, observado também em fóruns como a Organização para a Cooperação de Xangai e os BRICS, nos quais Caracas tenta se inserir para ampliar suas margens de manobra diplomática e reduzir a dependência de instituições ocidentais. De acordo com analistas militares, uma eventual intervenção norte-americana contra a Venezuela não enfrentaria apenas as Forças Armadas Nacionais Bolivarianas, compostas por Exército, Marinha, Aviação e Guarda Nacional. O custo seria multiplicado pela presença potencial de aliados estratégicos como Moscou e Pequim, ambos com capacidades nucleares e experiência em operações conjuntas. A percepção é de que um ataque nesse contexto resultaria em um conflito prolongado, exigindo cadeias de suprimento extensas e elevando de forma exponencial o impacto político e econômico para os Estados Unidos. Esse quadro é interpretado como parte de um jogo de dissuasão, no qual cada gesto tem peso simbólico e prático. A presença de potências nucleares no Caribe funciona como um limitador natural para qualquer ação precipitada. Pequenos movimentos, como o deslocamento de navios da frota do Mar Negro para exercícios no Atlântico ou o envio de aviões chineses para missões de treinamento, já são suficientes para acender alertas em Washington. O recado, portanto, vai muito além da Venezuela. Ele se dirige a todo o hemisfério ocidental, onde a presença de potências como Rússia e China no coração da América Latina serve como um aviso claro: qualquer erro de cálculo poderá ter consequências desproporcionais. A simples instalação de tropas estrangeiras no Caribe ou em pontos estratégicos do território venezuelano altera profundamente a dinâmica regional, forçando os Estados Unidos a repensar seus movimentos e impondo novos limites à sua atuação. Cada decisão tomada em Caracas ou em Washington não repercute apenas nas duas capitais diretamente envolvidas. Ela ecoa em Havana, onde Cuba mantém uma histórica postura de resistência às políticas norte-americanas. Em Buenos Aires, que busca equilibrar relações entre China, Estados Unidos e Europa. Em Brasília, que desempenha papel central no Mercosul e no BRICS. E na Cidade do México, cuja proximidade geográfica com Washington torna qualquer tensão regional um tema imediato de segurança nacional. Esse cenário sinaliza que o equilíbrio latino-americano já não depende exclusivamente de cúpulas diplomáticas ou de resoluções em organismos multilaterais como a Organização dos Estados Americanos, OEA, ou a CILAC. Agora, ele é moldado também pela presença militar direta de potências externas, capazes de projetar poder no Atlântico e no Pacífico. Isso amplia o risco de que disputas locais, antes restritas a embargos, sanções ou tensões diplomáticas, possam escalar rapidamente em crises de alcance global. A advertência implícita é clara: a América Latina, frequentemente tratada como zona de influência exclusiva de Washington desde a doutrina Monroe, no século XIX, passa a ser palco de um
novo tabuleiro multipolar. Isso não apenas desafia a tradição histórica de hegemonia norte-americana na região, mas também inaugura uma etapa em que qualquer conflito localizado pode arrastar atores internacionais com peso nuclear e econômico. Nos últimos dias, circularam em Kiev relatos de que um míssil balístico russo teria atingido um edifício do governo localizado no centro da capital ucraniana. A denúncia foi rapidamente reproduzida por parte da imprensa ocidental, mas negada por Moscou, que classificou a acusação como propaganda sem base em provas verificáveis. Para técnicos militares, os danos registrados não correspondem ao impacto que se esperaria de um projétil da classe Iskander, armamento de longo alcance usado pela Rússia em diferentes frentes da guerra. Entre os especialistas que questionaram a narrativa está Sergei Gorbachev, diretor de um instituto de pesquisa em Sebastopol, na Crimeia. Ele destacou que, em cenários reais de combate, os principais centros de comando ucranianos costumam operar em abrigos subterrâneos, projetados para resistir a ataques de grande intensidade. Por esse motivo, segundo ele, não faria sentido militar direcionar um míssil balístico contra andares superiores de um edifício administrativo. Além disso, os danos observados no prédio não se aproximam da devastação que seria inevitável em caso de impacto de um Iskander. Outro ponto central no debate é a falta de evidências visuais. O centro de Kiev é uma das áreas mais monitoradas da Ucrânia, com câmeras de segurança em quase todos os ângulos, mas não foram divulgadas imagens da trajetória de um míssil, nem registros da explosão ou da onda de choque característica desse tipo de armamento. O que veio a público foram apenas imagens de fumaça e de um incêndio nos últimos andares do prédio governamental. Testemunhas relataram que as chamas começaram no piso superior, sem colapso estrutural. A própria primeira-ministra interina reconheceu que era a primeira vez que o edifício sofria danos desde fevereiro de 2022, mas não confirmou que se tratava de um ataque balístico. Essa ausência de provas abriu espaço para outras hipóteses. O coronel reformado Viktor Litovkin, analista militar em Moscou, afirmou que, caso um Iskander tivesse sido usado, a fachada inteira teria desabado. Para ele, os sinais são mais compatíveis com uma explosão interna ou com um erro dos sistemas de defesa aérea ucranianos, que em várias ocasiões já registraram falhas em áreas urbanas. De fato, baterias antiaéreas posicionadas em Kiev, muitas vezes utilizadas para interceptar drones russos, já causaram danos colaterais a edifícios residenciais e administrativos. O fato de o fogo ter se limitado ao último andar reforça a tese de acidente interno ou falha defensiva. Apesar dessas análises, jornais de grande circulação nos Estados Unidos e na Europa insistiram que o ataque teria sido deliberado. Essa interpretação ganhou força justamente quando líderes da União Europeia se reuniam em Paris para debater novos pacotes de ajuda militar à Ucrânia. Em Moscou, a coincidência temporal foi interpretada como tentativa de vincular a Rússia a um ato simbólico para influenciar o encontro diplomático. Autoridades russas rejeitaram essa versão, enfatizando que as operações em andamento têm como prioridade atingir alvos militares relevantes, como depósitos de armas, centros de comando subterrâneos e instalações industriais ligadas ao esforço de guerra. Associar o episódio a um gesto político de intimidação, segundo eles, não passa de especulação midiática. A ausência de provas concretas, como fragmentos de míssil compatíveis com o modelo Iskander, vídeos que registrem o impacto ou dados de radar que confirmem a trajetória, enfraquece de maneira significativa a acusação contra Moscou. Para especialistas em defesa e comunicação estratégica, o episódio demonstra como a guerra contemporânea não se limita ao campo de batalha físico, mas também se estende ao domínio da informação. Em meio ao conflito, narrativas competem pela atenção da opinião pública global. De um lado, declarações sem base material sólida; de outro, a insistência russa de que seus ataques se concentram em infraestrutura militar e logística, como depósitos de munições, usinas de energia ligadas ao esforço de guerra e centros de comando subterrâneos. Esse tipo de disputa narrativa não é inédito durante conflitos anteriores, como a intervenção no Iraque em 2003 ou a guerra da OTAN na Líbia
exibe, em 2011, versões contraditórias sobre alvos e justificativas militares, também foram usadas como instrumentos políticos. No caso atual da Ucrânia, a ausência de provas palpáveis em Kiev reabre esse debate, sugerindo que a acusação pode servir mais a objetivos diplomáticos e midiáticos do que a uma análise técnica do ocorrido. No balanço final, a versão de que um míssil balístico russo teria atingido diretamente o gabinete ministerial em Kiev perde consistência quando confrontada com os dados disponíveis ou com a ausência deles. A inexistência de imagens inequívocas, a falta de registros de trajetória e o fato de não haver colapso estrutural reforçam as dúvidas. O que se observou foi apenas um incêndio localizado em parte superior do edifício, algo incompatível com a potência destrutiva que se esperaria de um Iskander, projetado para demolir alvos fortificados e subterrâneos. Para especialistas em defesa, essa discrepância expõe não apenas um problema técnico, mas também um embate narrativo que acompanha o conflito desde 2022. Moscou sustenta que suas operações têm como foco destruir centros logísticos, depósitos de armamentos e infraestrutura crítica ligada ao esforço militar ucraniano. Assim, insistir na ideia de um ataque deliberado a um prédio administrativo sem importância estratégica é, segundo analistas russos, incoerente com a lógica operacional seguida até agora. Essa percepção também ganha peso no campo diplomático. Acusações sem provas concretas alimentam um ambiente de desconfiança e funcionam como instrumentos de pressão política em momentos-chave, como negociações europeias sobre envio de ajuda militar ou debates na OTAN sobre novas sanções. A leitura em Moscou é de que episódios como este buscam influenciar a opinião pública internacional, reforçando a imagem da Rússia como agressora indiscriminada, ainda que os fatos não sustentem plenamente tal narrativa. Em resumo, a ausência de destroços compatíveis com um míssil balístico, a inexistência de registros visuais da trajetória e os danos restritos ao último andar do edifício levaram Moscou a enquadrar o episódio como uma encenação política. Para o Kremlin, a acusação tem menos a ver com fatos concretos e mais com a necessidade de alimentar manchetes que reforcem a narrativa ocidental de agressão deliberada. Autoridades russas apontam que esse caso não é isolado, mas parte de uma série de episódios em que a guerra da informação ganha protagonismo sobre o próprio campo de batalha. Desde o início da ofensiva em 2022, diferentes relatos foram usados para sustentar pressões diplomáticas, justificar sanções econômicas ou acelerar o envio de armamentos à Ucrânia por países da OTAN. Nesse sentido, símbolos e acusações tornaram-se ferramentas estratégicas, capazes de influenciar reuniões internacionais em Bruxelas, debates no Conselho de Segurança da ONU e até mesmo a opinião pública em países distantes do conflito. Analistas de comunicação estratégica lembram que, em guerras modernas, a narrativa pode ser tão decisiva quanto a movimentação de tropas. A Rússia, ao negar o ataque, busca preservar sua imagem de potência racional, que concentra esforços em alvos militares de impacto direto, enquanto acusa o Ocidente de manipular episódios ambíguos para fragilizar sua posição. O resultado é um ambiente em que fronteiras entre informação e propaganda se confundem e no qual cada incidente, por menor que seja, é rapidamente transformado em arma retórica. No fim, esse episódio ilustra como a disputa geopolítica ultrapassa o terreno físico e se instala no campo simbólico. A versão de um míssil Iskander em Kiev, mesmo sem provas materiais, cumpre a função de reforçar percepções políticas, enquanto para Moscou serve de exemplo de como acusações infundadas podem se converter em instrumentos de pressão global. Nos últimos dias, a Venezuela voltou a ser tema de destaque nos debates internacionais. Em pronunciamento transmitido pela televisão estatal, o presidente Nicolás Maduro afirmou que o sistema global atravessa uma fase de redefinição, marcada pelo fortalecimento de polos de poder alternativo, liderados por países como China, Rússia e Índia. Para Caracas, essa tendência multipolar não se limita ao campo conceitual, mas funciona como um recurso de defesa diante da pressão política
política, econômica e militar exercida pelos Estados Unidos. O discurso ocorreu no mesmo período em que surgiram acusações de que forças norte-americanas teriam atingido uma embarcação no Mar do Caribe, sob alegação de ligação com o narcotráfico. Moscou respondeu de imediato. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia classificou a ação como provocação e reafirmou o apoio integral à Venezuela. Essa reação reforçou a percepção de que Caracas não está isolado, mas conta com aliados estratégicos em um momento de tensão crescente na região. Maduro insistiu que apenas uma ordem internacional multipolar pode assegurar soberania, identidade nacional e justiça social. Ele acusou Washington de manipular narrativas para justificar intervenções externas e apontou que os interesses norte-americanos na Venezuela estão diretamente ligados a recursos estratégicos, como o petróleo da faixa do Orinoco, reservas de gás natural, jazidas de ouro no estado de Bolívar e fontes de água doce presentes em grandes bacias hidrográficas. Na sua avaliação, a retórica de paz usada pelos Estados Unidos não passa de cobertura para sustentar o complexo industrial militar e impor uma lógica de dominação unilateral. O presidente também buscou vincular o caso venezuelano a outras crises globais. Citou a guerra em Gaza como exemplo de práticas que considera herdeiras de políticas coloniais e discriminatórias, sugerindo que a pressão sobre Caracas faz parte de um padrão mais amplo de imposição observado em diferentes partes do mundo. Enquanto isso, a administração de Donald Trump ampliava a tensão no Caribe. Foram relatados deslocamentos de embarcações navais próximas às águas territoriais da Venezuela e a autorização de ataques contra alvos classificados como suspeitos. O silêncio inicial da Casa Branca diante das denúncias aumentou as críticas na imprensa internacional. A Rússia, por sua vez, reagiu de maneira dura. Diplomatas e autoridades de Moscou condenaram a iniciativa norte-americana, alegando que ela coloca em risco a estabilidade regional. Em Moscou, o vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ravikov, declarou que a Rússia mantém solidariedade plena ao governo venezuelano e rejeitou o uso de sanções e pressões militares como instrumentos de coerção. O embaixador venezuelano em território russo reforçou essa posição, destacando que, embora o país enfrente ameaças externas e divisões internas, a prioridade de Caracas é preservar a estabilidade política. A oposição latino-americana às manobras de Washington também ganhou força. Governos de Cuba, México, Bolívia e Colômbia criticaram publicamente as movimentações militares dos Estados Unidos, enquanto a Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, ALBA, denunciou que tais ações representam um risco real para a paz continental. Na Rússia, manifestações populares reuniram parlamentares, diplomatas e cidadãos em defesa da Venezuela. Lideranças políticas destacaram a longa cooperação entre os dois países e denunciaram o que classificaram como práticas imperialistas norte-americanas. Palavras de ordem circularam pelas ruas de Moscou, entre elas: Venezuela não é ameaça, Venezuela é esperança. Para analistas internacionais, o episódio transcende as fronteiras venezuelanas e simboliza a disputa entre modelos de poder opostos. De um lado, a hegemonia sustentada por Washington, do outro, a visão multipolar defendida por Moscou, Pequim e Nova Delhi. Embora a possibilidade de uma invasão terrestre contra a Venezuela seja considerada improvável, a intensificação dos exercícios militares norte-americanos no Caribe demonstra a intenção de impor pressões adicionais sobre o governo de Caracas. Essa postura, no entanto, traz riscos de instabilidade para todo o Caribe e pode repercutir em fóruns internacionais como a ONU e a OEA. Moscou insiste que a única saída sustentável passa por mecanismos de cooperação multilateral, acusando os Estados Unidos de repetir padrões já observados em crises na Ucrânia, no Oriente Médio e no Indo-Pacífico. Nesse cenário, o discurso de Maduro sobre o multipolarismo ganha peso adicional. Ao evocar o apoio de potências nucleares e tecnológicas, o presidente tenta mostrar que qualquer tentativa de intervenção não enfrentaria apenas a Venezuela, mas também aliados estratégicos com alcance global. A mensagem é inequívoca. Caracas se apresenta como parte de um tabuleiro geopolítico maior, onde estão em disputa os rumos do século XXI. Washington, por sua vez, continua a sustentar que sua presença militar no Caribe está diretamente ligada ao combate ao narcotráfico, narrativa que vem sendo utilizada há décadas como justificativa para operações na região, desde a época das grandes campanhas
campanhas antidrogas nos anos 1980 na Colômbia até a atualidade. Moscou, entretanto, rejeita essa explicação, afirmando que por trás do discurso se esconde o verdadeiro objetivo de promover uma mudança de regime em Caracas e fragilizar um governo que se mantém fora da órbita de influência norte-americana. Para analistas de política internacional, a Venezuela acabou se transformando em um palco de disputa simbólica que vai muito além de suas fronteiras. O país é visto como um teste crucial para medir até que ponto o século XXI será dominado por uma única potência global, representada pelos Estados Unidos, ou se abrirá espaço para um sistema multipolar, onde atores como Rússia, China e Índia dividem responsabilidades e influência em diferentes regiões estratégicas. Nesse sentido, a questão venezuelana não é apenas regional, mas toca no coração da redefinição da ordem mundial. A dúvida que paira sobre diplomatas e observadores é até onde essa escalada pode avançar. Permanecerá restrita a comunicados oficiais, demonstrações militares e retórica de ambos os lados? Ou poderá evoluir para um impasse mais grave, capaz de afetar a segurança de todo o continente latino-americano? Há quem aponte que, se novos incidentes se acumularem, a crise pode transbordar para organismos multilaterais como a ONU ou a OEA, aumentando a pressão por negociações, ou, em cenário mais extremo, abrindo espaço para confrontos indiretos de maior intensidade. O que já parece consolidado é que Caracas busca se firmar como peça-chave no redesenho da geopolítica contemporânea. Ao mencionar de forma recorrente Rússia, China e Índia, Nicolás Maduro tenta deixar claro que o destino da Venezuela não pode ser analisado de forma isolada, mas como parte de uma engrenagem internacional que coloca em xeque o predomínio norte-americano. Para o presidente, a aproximação com essas potências representa não apenas alianças circunstanciais, mas um alinhamento estratégico com países que possuem peso militar, econômico e tecnológico significativo, capazes de sustentar uma ordem multipolar em ascensão. Na visão do governo venezuelano, essa conexão transcende a defesa de interesses nacionais imediatos. Trata-se de projetar a Venezuela como ator indispensável na disputa entre dois modelos distintos de organização global. De um lado, a hegemonia unipolar de Washington; de outro, a busca por múltiplos centros de poder que repartem responsabilidades e influência em escala planetária. Assim, a luta de Caracas contra sanções, bloqueios e pressões externas é apresentada como uma batalha que vai além de sua própria sobrevivência política. Para Maduro, cada embate vivido dentro das fronteiras venezuelanas, seja no campo econômico, diplomático ou militar, se insere em um processo mais amplo de redefinição do equilíbrio internacional. Ao vincular a causa nacional à agenda global, o presidente procura transformar a Venezuela em um símbolo de resistência dentro de um movimento que, segundo ele, pretende remodelar as relações internacionais do século XXI. O debate sobre o papel de Porto Rico volta ao centro das atenções diante da realização de novos exercícios militares em território local. A ilha, sob administração norte-americana desde 1898, carrega uma longa trajetória de tensões ligadas ao uso estratégico de suas terras. O município de Arroio, situado na costa caribenha, transformou-se recentemente no foco dessas discussões ao receber manobras da Marinha dos Estados Unidos. Para a população, a presença de tropas estrangeiras reforça a percepção de que o território continua sendo tratado como plataforma militar, sem considerar as consequências sociais e ambientais para seus habitantes. As lembranças de Vieques e Culebra continuam vivas na memória coletiva. Essas ilhas foram utilizadas durante décadas como áreas de treinamento bélico, onde bombardeios e testes de armamentos causaram contaminação ambiental e deixaram impactos duradouros na saúde dos moradores. Comunidades locais ainda relatam altos índices de doença e denunciam a ausência de reparações efetivas por parte de Washington. Nesse contexto, aceitar novas operações militares não significa apenas ceder espaço físico, mas também reabrir um capítulo marcado por danos ambientais e violações de direitos humanos. No plano político interno, as reações revelam divisões. Enquanto setores populares organizam protestos contra a presença militar estrangeira, parte da elite local demonstra alinhamento com Washington. A governadora Jennifer Gonzalez, por exemplo, recebeu representantes norte-americanos em San Juan com declarações públicas de apoio, gesto interpretado por muitos
muitos porto-riquenhos como submissão. Esse contraste reflete a condição histórica de Porto Rico como território não incorporado, sem plena soberania desde que passou do domínio espanhol para o norte-americano no final do século XIX. A memória de mobilizações passadas permanece como referência. Durante os anos 1970, pescadores e militantes do Partido Independentista Puerto-Riquenho lideraram protestos em Vieques e Culebra, enfrentando navios de guerra e denunciando a militarização da ilha. Hoje, líderes comunitários resgatam essas experiências para alertar que as atuais manobras navais representam um retorno a práticas que já foram amplamente questionadas no passado. O episódio em Arroio também se insere em uma disputa maior no Caribe. A Venezuela, sob o governo de Nicolás Maduro, acompanha com preocupação o aumento da presença militar norte-americana na região. Washington justifica a mobilização de navios e caças como parte de uma operação contra o narcotráfico, mas Caracas interpreta a iniciativa como uma estratégia para enfraquecer politicamente o país e pressionar por uma mudança de regime. Em resposta, Maduro convocou a milícia bolivariana a se preparar para possíveis agressões externas, ao mesmo tempo em que afirmou estar aberto a negociações, desde que não sejam conduzidas sob ameaças militares ou sanções econômicas. As tensões aumentaram após relatos de que aviões venezuelanos sobrevoaram próximo a um navio da Marinha dos Estados Unidos em águas internacionais próximas ao litoral da Venezuela. Para Caracas, a presença da embarcação foi uma provocação deliberada. A reação do então presidente norte-americano Donald Trump foi imediata. Advertiu que qualquer aeronave considerada hostil seria abatida. A declaração elevou o risco de confronto direto no Caribe, colocando Porto Rico, por sua localização estratégica, no centro de uma possível escalada. Analistas da região alertam que repetir a utilização da ilha como base militar representaria não apenas uma ameaça local, mas também um passo para reabrir ciclos de instabilidade na América Latina. Nos anos 1980, os Estados Unidos já utilizaram justificativas semelhantes para intervir em conflitos na América Central, apoiando operações militares em países como Nicarágua e El Salvador. Hoje, observadores veem paralelos claros, com a diferença de que a Venezuela aparece como principal alvo da pressão externa. Para os movimentos sociais porto-riquenhos, a mensagem continua inequívoca. A ilha não pode mais ser usada como campo de testes bélicos, nem como ponto de apoio logístico para operações militares no Caribe. O trauma deixado por décadas de ocupação em Vieques e Culebra permanece como um alerta constante. Nessas ilhas, a presença prolongada da Marinha dos Estados Unidos gerou contaminação do solo e da água, além de registrar índices elevados de câncer e outras doenças entre os moradores. As denúncias feitas por organizações internacionais de direitos humanos e ambientais, como a Anistia Internacional e a ONU, deram visibilidade global ao problema e expuseram a negligência histórica das autoridades em reparar os danos. Essa memória coletiva fortalece a atual resistência, que não se limita a uma pauta local. No cenário latino-americano, o debate sobre Porto Rico é visto como parte de um desafio mais amplo, a luta pela soberania em meio à disputa entre grandes potências. O status de território não incorporado, mantido desde 1898, ainda impede que a ilha tenha autonomia plena, reforçando a percepção de que decisões fundamentais são tomadas em Washington, não em San Juan. Já a Venezuela, alvo de sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia e sob constante vigilância militar no Caribe, enfrenta pressões semelhantes em escala maior. Essa convergência de situações cria um elo simbólico entre os dois países. Ambos resistem à condição de serem tratados como peças descartáveis em jogos geopolíticos que priorizam interesses externos sobre a dignidade das populações locais. No plano histórico, experiências de mobilização popular na América Latina mostram que resistências desse tipo podem alterar o curso político regional. Nos anos 1980, por exemplo, os movimentos sociais na Nicarágua e em El Salvador desafiaram a intervenção norte-americana, influenciando debates internacionais sobre soberania e autodeterminação. Hoje, os porto-riquenhos recorrem a essas referências para sustentar
sustentar que a dignidade nacional não pode ser moeda de troca em negociações militares. O que está em jogo, afirmam líderes comunitários, é mais do que a preservação ambiental ou a proteção imediata de território. Trata-se de reafirmar que nenhum povo deve ser instrumentalizado em função de estratégias globais que ignoram suas realidades locais. Assim, ao ecoar as memórias de Vieques e Culebra e ao denunciar riscos futuros, os porto-riquenhos não estão apenas resgatando capítulos dolorosos de seu passado, mas alertando para consequências que podem atingir toda a região caribenha e latino-americana. As experiências vividas nessas ilhas, onde por mais de 6 décadas foram realizados testes de bombas, disparos de artilharia e simulações de guerra, deixaram marcas profundas. Contaminação ambiental documentada por cientistas da Universidade de Porto Rico, altos índices de doenças entre a população local e protestos que ganharam repercussão internacional, envolvendo inclusive a intervenção da Organização das Nações Unidas e de entidades de defesa dos direitos humanos. Esse histórico serve como base para compreender por que a população vê qualquer nova movimentação militar com desconfiança. Para muitos porto-riquenhos, permitir que Arroio ou outras cidades voltem a ser utilizadas em manobras da Marinha norte-americana não significa apenas abrir espaço físico, mas reativar um modelo de subordinação que já causou enormes prejuízos sociais e ambientais. No plano continental, essa resistência encontra eco em países que também enfrentam pressões externas. A Venezuela, constantemente alvo de sanções impostas por Washington e Bruxelas, tem denunciado a presença de navios de guerra norte-americanos próximos às suas águas territoriais. Cuba, historicamente sob embargo econômico e militar, reforça a crítica à militarização do Caribe, enquanto Nicarágua e Bolívia frequentemente se alinham em fóruns regionais para denunciar práticas de intervenção estrangeira. Ao lado dessas nações, Porto Rico projeta sua luta como parte de um movimento maior em defesa da autodeterminação dos povos. A mensagem, portanto, vai além das fronteiras da ilha, ao reafirmar que soberania, dignidade e autodeterminação são princípios inegociáveis. Os porto-riquenhos mostram que, mesmo diante de potências militares muito mais fortes, a mobilização social e a memória histórica podem funcionar como escudos políticos. A experiência latino-americana demonstra que resistências locais, quando articuladas em rede, têm potencial de influenciar a agenda internacional e impor limites à intervenção de grandes potências. A Marinha da Venezuela tem recorrido a alternativas pragmáticas para manter sua capacidade defensiva diante de sanções econômicas e restrições de acesso ao mercado internacional de armas. Entre essas escolhas está a utilização do canhão antiaéreo ZU-23, um sistema de origem soviética desenvolvido nos anos 1960 e ainda presente em diversas forças armadas do mundo. Atualmente, o armamento está instalado nos patrulheiros da classe Guaiqueri, Avant 2400, que compõem parte significativa da frota venezuelana. Embora seja considerado obsoleto em comparação a sistemas de última geração, Caracas enxerga no ZU-23 uma solução viável para defesa de curto alcance, destacando sua confiabilidade em combate, baixo custo operacional e capacidade de resposta rápida contra drones, helicópteros ou aeronaves de pequeno porte que se aproximem em baixa altitude. O funcionamento do equipamento ilustra por que ele ainda é utilizado. Com 2 canos de calibre 23 mm, o ZU-23 é capaz de disparar até 2.000 projéteis por minuto, atingindo alvos em um raio de pouco mais de 2 km. Essa cadência cria uma barreira de fogo eficaz contra ameaças aéreas próximas. Outro ponto valorizado pela Marinha venezuelana é a simplicidade operacional. Apenas 5 militares são necessários para manter o sistema em ação, e a preparação das equipes é realizada em grande parte com apoio de instrutores e técnicos vindos da Rússia. A escolha por esse armamento deve ser entendida dentro do cenário político internacional. Desde que os Estados Unidos e a União Europeia impuseram sanções contra Caracas, o país perdeu acesso a sistemas ocidentais mais
sofisticados. Isso levou à aposentadoria de embarcações maiores, como as fragatas italianas da classe Lupo, e à priorização de navios menores, como os Guaiqueri. Neles, a Venezuela combina armas de origens diversas, canhões soviéticos, mísseis fornecidos pelo Irã e lançadores de torpedos italianos adquiridos antes das restrições. Essa mescla de equipamentos cria um arsenal adaptado à realidade imposta pelo bloqueio. Do ponto de vista técnico, o ZU-23 permanece relevante não pela modernidade, mas pelo equilíbrio entre robustez e rapidez de acionamento. Cada unidade pesa cerca de 950 kg, o que garante estabilidade no convés sem comprometer a mobilidade. Seus projéteis, de aproximadamente 190 gramas, formam uma cortina de disparos capaz de desestabilizar aeronaves inimigas ou neutralizar drone. Em situações de combate naval, em que segundos podem definir o resultado, a capacidade de disparar de imediato é considerada uma vantagem em relação a sistemas que dependem de sensores avançados e softwares complexos. As limitações da Marinha venezuelana são claras. O país não possui submarinos, destroyers de grande porte ou aviação naval de patrulha. Apesar dessas ausências, Caracas tem concentrado esforços em garantir a defesa de proximidade de sua frota, priorizando a proteção imediata das embarcações contra incursões. Nesse contexto, o ZU-23 assume papel central, funcionando como um recurso de baixo custo, que depende menos da tecnologia e mais da disciplina das equipes que o operam. A opção também carrega peso político. Ao invés de investir em sistemas inacessíveis devido às sanções, a Venezuela reforça sua parceria com Moscou, que não apenas fornece suporte técnico, mas também respaldo diplomático contra a presença naval dos Estados Unidos no Caribe. Paralelamente, o governo de Nicolás Maduro mobiliza a milícia bolivariana, formada por milhões de voluntários, como complemento às forças regulares, sinalizando uma estratégia de defesa que combina aparato militar e mobilização popular. As reações internacionais reforçam o caráter geopolítico do tema. Cuba, México, Bolívia e Colômbia criticaram publicamente as operações norte-americanas na região, enquanto a Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, ALBA, classificou os movimentos de Washington como fator de instabilidade. Rússia e China, por sua vez, reiteraram apoio a Caracas, consolidando a percepção de que o Caribe voltou a ser palco de disputas globais de influência, semelhante ao que ocorreu durante a Guerra Fria. Assim, a presença do ZU-23 nos navios venezuelanos vai além de uma simples escolha técnica. É um símbolo de resistência diante do isolamento internacional imposto por sanções e pressões diplomáticas. O equipamento, mesmo marcado pelo tempo e pelo desgaste físico do metal, continua a desempenhar um papel estratégico fundamental. Em situações de risco, o que conta não é a modernidade do sistema, mas sua capacidade de responder em segundos a uma ameaça aérea. Para Caracas, essa decisão também tem valor político. A manutenção de um armamento de origem soviética indica não apenas pragmatismo, mas a continuidade de alianças históricas que remontam ao período da Guerra Fria, quando a União Soviética fornecia equipamentos a vários países da América Latina, em disputa com os Estados Unidos por influência na região. Hoje, em um contexto diferente, Moscou segue fornecendo suporte técnico e diplomático, reafirmando essa conexão. O discurso oficial reforça essa narrativa. Líderes próximos a Nicolás Maduro afirmam que a Venezuela não representa uma ameaça externa, mas sim um país que busca defender sua soberania diante de provocações e bloqueios. A frase repetida, "A Venezuela não ameaça, a Venezuela resiste", funciona como slogan político e também como mensagem internacional, lembrando que Caracas pretende resistir a pressões sem abrir mão de sua autodeterminação. Enquanto isso, no cotidiano das operações navais, o ZU-23 mantém sua relevância. Nos convéses dos patrulheiros da classe Guaiqueri, equipes de 5 militares se revezam treinamento e na operação do sistema. Esses operadores, em muitos casos jovens recrutas, recebem instrução adaptada às condições locais, com supervisão de técnicos russos. Cada ajuste na mira e cada disparo de teste reforçam a prontidão de um país que, limitado em meios tecnológicos, aposta na disciplina e na capacidade de improvisar soluções práticas. No mar, onde poucos segundos podem definir a sobrevivência de uma embarcação, o fator tempo torna-se decisivo. A Marinha venezuelana tem plena consciência de suas limitações estruturais. Não possui destroyers de longo
alcance, submarinos de ataque, nem aviação naval capaz de competir com frotas como a dos Estados Unidos ou de países membros da OTAN. Essa desvantagem, no entanto, não significa ausência de alternativas. Caracas aposta em uma lógica de defesa assimétrica, concentrando esforços naquilo que pode controlar: a proteção imediata do perímetro de seus navios e a criação de barreiras de negação diária em curtas distâncias. É nesse cenário que o canhão Zu-23 assume relevância. Desenvolvido pela União Soviética nos anos 1960, o sistema foi pensado justamente para fornecer uma reação rápida contra ameaças de proximidade, como aeronaves em voo baixo ou helicópteros em missões de ataque. Embora não possua a sofisticação de mísseis guiados modernos, o Zu-23 compensa essa limitação com a cadência de disparo elevada e a simplicidade de acionamento. Em situações críticas, essa característica pode ser a diferença entre neutralizar um alvo hostil e permitir que ele atinja o navio. A escolha pelo Zu-23 também reflete a adaptação estratégica da Venezuela diante de restrições internacionais. Sem acesso a sistemas ocidentais de última geração, o país mantém em operação aquilo que consegue sustentar com treinamento local e peças fornecidas por parceiros como a Rússia e o Irã. Assim, o que muitos analistas externos enxergam como obsolescência, Caracas interpreta como pragmatismo: melhor contar com uma defesa comprovada e disponível do que depender de promessas de modernização que não se concretizam por causa de embargo. Nesse contexto, o Zu-23 deixa de ser apenas uma relíquia de décadas passadas e ganha o peso de uma ferramenta de sobrevivência nacional. Ele simboliza a lógica de que a soberania não se mede apenas pelo acesso a tecnologias de ponta, mas também pela capacidade de resistir com o que está ao alcance. Para o governo venezuelano, operar armas simples, mas confiáveis, representa não apenas uma estratégia militar, mas também um gesto político de afirmação diante de pressões externas. O programa do caça F-35, considerado o maior projeto de aviação militar já desenvolvido pelos Estados Unidos, tornou-se alvo de críticas internas no Pentágono. Anunciado como peça central da supremacia aérea norte-americana e como instrumento-chave para reforçar a presença de Washington no Caribe, o avião acabou associado a uma sequência de acidentes que colocam em dúvida sua confiabilidade. Cada queda representa não apenas a destruição de um equipamento avaliado em bilhões de dólares, mas também um desgaste visível na imagem de liderança tecnológica que os Estados Unidos projetam desde a Guerra Fria. O modelo Lightning II foi concebido para ser o salto tecnológico após os F-15 e F-16, reunindo características de furtividade, flexibilidade de uso em operações conjuntas da OTAN e sensores avançados capazes de integrar informações em tempo real. Na prática, no entanto, o caça tem apresentado falhas recorrentes. Relatos de pilotos da Força Aérea apontam alarmes que disparam sem motivo, perda momentânea de controle durante manobras e softwares que se tornam instáveis em pleno voo, situações que colocam em risco a vida de militares treinados em bases como a de Eglin, na Flórida. A controvérsia se intensificou quando 10 aeronaves foram deslocadas para Porto Rico em 2024, com a justificativa de combater o narcotráfico no Caribe e reforçar a pressão sobre a Venezuela de Nicolás Maduro. A operação, pensada como demonstração de força, foi ofuscada por mais um acidente envolvendo o F-35. A repercussão internacional foi imediata. Em Caracas, autoridades classificaram o episódio como prova de fragilidade, enquanto em Washington, aliados passaram a questionar a real capacidade operacional do caça. O impacto vai além das perdas materiais. Projetado para carregar mais de 2,5 toneladas de armamentos em configuração furtiva e até 10 toneladas com suportes externos, o avião também foi integrado à doutrina nuclear norte-americana, com capacidade de transportar a bomba B-611. Apesar disso, a dependência de sistemas digitais vulneráveis torna esse arsenal altamente suscetível a falhas de software, um calcanhar de Aquiles que adversários como Rússia e China acompanham de perto. Nem mesmo inovações como o capacete de visão panorâmica de 360 graus, desenvolvido para aumentar a consciência situacional do piloto, compensam a possibilidade de falhas repentinas. Um bug invisível pode anular em segundo toda a vantagem tecnológica
tecnológica prometida. Para Washington, encerrar o programa não é opção viável. O F-35 envolve contratos de longo prazo com empresas como Lockheed Martin, sustenta milhares de empregos em estados norte-americanos e já mobilizou investimentos, que ultrapassam a casa das centenas de bilhões de dólares. Manter o projeto, por outro lado, significa conviver com o risco de novos acidentes, enquanto engenheiros correm para desenvolver atualizações capazes de estabilizar o software. Politicamente, o caça também foi usado como símbolo de propaganda. Durante o governo de Donald Trump, imagens de decolagens e sobrevoos no Caribe foram divulgadas como demonstração de vigor contra o narcotráfico e de pressão sobre governos adversários. No entanto, cada novo acidente noticiado pela imprensa internacional enfraquece esse discurso e reforça a percepção de vulnerabilidade. As consequências estratégicas vão muito além das quedas isoladas. Oficiais da OTAN, em Bruxelas, já pressionam Washington por garantias concretas de que o programa F-35 não comprometerá operações conjuntas, especialmente em regiões de tensão como o Báltico e o Mar Negro. Técnicos da Força Aérea dos Estados Unidos trabalham linha por linha de código em busca de falhas, enquanto relatórios internos alertam que a dependência excessiva de sistemas digitais expõe vulnerabilidades em cenários de guerra eletrônica, uma área na qual a Rússia tem avançado rapidamente. Analistas de segurança apontam que, se não houver uma solução imediata, a credibilidade norte-americana como principal fornecedor de defesa dentro da aliança pode ser colocada em xeque. O impacto é observado de perto por rivais estratégicos. Em Moscou, declarações de autoridades militares ressaltam as falhas como prova de que a supremacia tecnológica dos Estados Unidos é um mito em declínio. Em Pequim, especialistas em defesa citam o caso como argumento para acelerar a produção de caças, como o J-20. Até países tradicionalmente alinhados a Washington, como Reino Unido e Alemanha, já discutem nos bastidores se o investimento contínuo no programa ainda se justifica diante da instabilidade operacional da aeronave. No fundo, a questão central ultrapassa a dimensão tecnológica. O verdadeiro ativo em disputa é a confiança internacional que sustenta a condição de superpotência. Desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos consolidaram sua imagem como líder global, ao associar poder militar à capacidade de inovação. Cada acidente com o F-35, portanto, não é apenas a perda de um caça avançado, mas uma fissura simbólica nesse legado histórico. Para Washington, a destruição de cada unidade do F-35 representa um golpe duplo, enfraquece o discurso de superioridade militar diante de rivais e, ao mesmo tempo, alimenta a desconfiança entre aliados que dependem diretamente do suporte norte-americano para equilibrar ameaças em regiões sensíveis. Países como Polônia, Romênia e os estados bálticos, que veem na presença dos Estados Unidos uma barreira contra a Rússia, acompanham cada falha com crescente preocupação. O mesmo ocorre no Oriente Médio, onde Israel, um dos principais operadores do F-35, observa atentamente os acidentes, já que sua doutrina de defesa aérea foi construída em parte ao redor da confiança nesse modelo. O contexto internacional amplia ainda mais as consequências. A China, ao consolidar sua frota de caças de quinta geração J-20 e a Rússia com o Su-57, não perdem a oportunidade de explorar politicamente cada incidente, apresentando-os como prova de que a era da supremacia aérea norte-americana está em declínio. Além disso, dentro da própria OTAN, surgem discussões discretas sobre a necessidade de diversificar fornecedores de tecnologia militar, algo que poderia abrir espaço para maior autonomia da União Europeia em defesa. Esse cenário é especialmente delicado porque os Estados Unidos construíram sua liderança global não apenas pelo tamanho de seu arsenal, mas pela confiança depositada por outros países em sua capacidade de manter a dianteira tecnológica desde a Segunda Guerra Mundial. Quando essa confiança começa a ser questionada, não se trata apenas de um revés técnico, mas de um abalo profundo na arquitetura política que sustenta o sistema internacional atual. Assim, a repetição de falhas com o
F-35 mina mais do que a reputação tecnológica de Washington. O desgaste alcança as fundações de sua influência diplomática, gerando desconfiança entre aliados que antes aceitavam sem questionamentos a liderança norte-americana dentro da OTAN e em outros pactos de defesa. Em reuniões recentes em Bruxelas, representantes de países como Alemanha e França levantaram dúvidas sobre a viabilidade de seguir dependendo integralmente desse programa, enquanto na Ásia, parceiros estratégicos como Japão e Coreia do Sul também monitoram de perto os desdobramentos. Esses episódios abrem espaço para disputas narrativas em organismos internacionais, como a ONU e fóruns de segurança em Munique e Singapura, onde Rússia e China aproveitam para explorar politicamente as falhas do caça, apresentando-as como sinal de decadência do poderio norte-americano. Além disso, o tema se conecta ao debate sobre a autonomia europeia em defesa, já que parte da União Europeia vê na fragilidade do F-35 uma justificativa para acelerar projetos como o caça franco-alemão FCAS. No plano mais amplo, cresce a percepção de que o equilíbrio de poder entre as grandes potências pode estar se reconfigurando mais rápido do que muitos analistas projetavam. Se a Guerra Fria foi marcada pela corrida nuclear e o início do século XXI pela supremacia tecnológica dos Estados Unidos, a sequência de falhas com o F-35 sugere que esse ciclo de vantagem pode estar se esgotando. O resultado é um cenário em que adversários se sentem mais confiantes, aliados se mostram mais cautelosos e a credibilidade de Washington, construída ao longo de décadas, passa a ser questionada de maneira inédita no palco internacional. No início da semana, um incidente nos céus do Caribe evidenciou a deterioração das relações entre a Venezuela e os Estados Unidos. Durante uma missão de patrulha marítima, 2 caças F-16 da Força Aérea Venezuelana realizaram um sobrevoo em baixa altitude sobre o destroyer norte-americano USS Jason Dunham, que navegava próximo à costa venezuelana, em uma área de sensibilidade geopolítica. Pouco depois da aproximação, o navio alterou sua rota e se dirigiu ao porto de Ponce, em Porto Rico, sob jurisdição dos Estados Unidos. Especialistas militares interpretaram a manobra como um sinal de dissuasão de Caracas, indicando que o país acompanha de perto qualquer movimentação estrangeira em sua zona de influência. A leitura em círculos venezuelanos é de que, se a missão norte-americana fosse de fato apenas voltada ao combate ao narcotráfico, como sustentam os comunicados oficiais de Washington, não haveria motivo para recuar tão rapidamente um destroyer equipado com sistemas avançados de defesa em uma região considerada estratégica para o equilíbrio de poder no Caribe. O episódio não ocorreu isoladamente. Ele se soma a um aumento da presença militar norte-americana no Caribe nos últimos meses. Além do Jason Dunham, o Pentágono enviou 10 caças F-35 para bases aéreas em Porto Rico e mobilizou cerca de 4,5 mil fuzileiros navais em exercícios anfíbios e de desembarque. Esses equipamentos e tropas, preparados para cenários de combate de alta intensidade, destoam da narrativa de simples operações policiais contra cartéis de drogas. A resposta do governo venezuelano foi imediata. O presidente Nicolás Maduro, em discurso transmitido pela televisão estatal, afirmou que a Terceira Guerra Mundial já começou e alertou para os riscos de qualquer tentativa de agressão contra seu país. Ele também recordou a advertência feita pelo Papa Francisco em 2022, quando o pontífice descreveu o mundo como vivendo uma guerra em pedaço, ressaltando o perigo de uma escalada global. Para Maduro, a movimentação militar norte-americana confirma que a região atravessa uma fase de instabilidade crítica. Caracas sustenta que a pauta antidrogas funciona como um disfarce para objetivos mais amplos dos Estados Unidos, centrados no controle de recursos estratégicos como petróleo da faixa do Orinoco, reservas de gás natural, jazidas de ouro no estado de Bolívar, além de terras férteis e fontes de água doce. Nesse cenário, a intensificação da presença militar seria parte de uma estratégia de pressão política e tentativa de enfraquecer a autonomia venezuelana. Como resposta prática, o governo anunciou o deslocamento de cerca de 25 mil soldados das Forças Armadas Bolivarianas para áreas de fronteira com a Colômbia e para a faixa costeira do Caribe e do Atlântico. Autoridades civis e militares destacaram que a medida não deve ser vista como um ato de bravata, mas como um
reforço defensivo necessário diante do ambiente regional. Enquanto isso, Porto Rico consolidou-se como plataforma central das operações norte-americanas. A governadora da ilha destacou publicamente que a posição geográfica de San Juan e de outras bases locais oferece vantagens estratégicas para monitorar a região, ao mesmo tempo em que celebrava o papel da ilha como centro logístico de Washington no Caribe. Para Caracas, esse posicionamento confirma que não se trata de medidas voltadas à segurança pública, mas de um mecanismo de pressão militar contínua. O caso envolvendo o Jason Dunham adquiriu valor simbólico. O sobrevoo dos caças venezuelanos, seguido do recuo imediato do destroyer, foi lido como um recado claro de que Caracas não hesitará em afirmar sua soberania. Analistas lembram que não é comum que um navio de guerra moderno, dotado de sensores e mísseis de defesa de última geração, abandone sua posição de forma tão rápida, a menos que reconheça os riscos de permanecer em determinada área. Em novas declarações, o presidente Nicolás Maduro voltou a insistir que os Estados Unidos utilizam o discurso da luta contra o narcotráfico como cortina de fumaça para justificar a expansão de sua influência política e militar no continente. Para ele, essa retórica não mira apenas a Venezuela, mas busca redesenhar o equilíbrio de forças. No Caribe e na América Latina, regiões que historicamente têm sido palco de disputas entre Washington e governos que defendem projetos de autonomia regional, como ocorreu em Cuba nos anos 1960 ou na Nicarágua durante os anos 1980. Maduro sublinhou que o embate atual envolve mais do que a preservação do território venezuelano. Está em jogo o futuro estratégico de todo o Caribe. Segundo suas palavras, onde há soberania ativa, não há espaço para impunidade. Ao colocar a questão em perspectiva regional, o governo venezuelano procura reforçar a ideia de que qualquer tentativa de intervenção não afetaria apenas Caracas, mas abriria precedentes perigosos para outros países latino-americanos que tentam conduzir suas políticas externas de maneira independente. O episódio em Ponce, onde o destroyer norte-americano USS Jason Dunham recuou após o sobrevoo de caças venezuelanos, dificilmente será o ponto final dessa disputa. O mais provável é que se sucedam novas manobras navais, deslocamentos de tropas e visitas de altos oficiais do Pentágono às bases em Porto Rico, combinadas com respostas diplomáticas e militares de Caracas. A tendência é de uma escalada gradual, em que cada ação passa a ser calculada não apenas em termos de segurança imediata, mas também pelo valor simbólico que adquire nas arenas internacionais. Ainda assim, o episódio marcou um registro que dificilmente será esquecido no curto prazo. No espaço aéreo, os F-16 venezuelanos evidenciaram a capacidade do país de monitorar e reagir a cada movimentação estrangeira em sua zona de influência. No mar, o destroyer norte-americano USS Jason Dunham demonstrou, com seu recuo imediato, que a presença de tecnologia de ponta não garante por si só a permanência em áreas consideradas contestadas. Analistas militares ressaltam que esse contraste é fundamental para entender a dinâmica de poder no Caribe. Mais do que notas diplomáticas ou declarações de líderes, são as ações visíveis no terreno, sobrevoos de caças, reposicionamento de navios, deslocamento de tropa, que moldam a percepção de força e credibilidade. Na prática, o gesto venezuelano transmitiu uma mensagem mais contundente do que qualquer discurso formal. A capacidade de dissuasão não depende apenas de armamentos sofisticados, mas também da disposição de utilizá-los para marcar limites. Em última instância, foi a própria geografia caribenha que se impôs como fator decisivo. A proximidade da Venezuela, com rotas marítimas estratégicas, somada ao papel de portos como o de Ponce em Porto Rico, cria um tabuleiro altamente sensível, onde cada recuo ou avanço ganha relevância simbólica e estratégica. O episódio reforçou a percepção de que Caracas não está disposta a abrir mão de sua soberania em uma região onde disputas históricas pelo controle naval e aéreo já moldaram crises internacionais anteriores. Para especialistas em relações internacionais, o incidente projeta efeitos que vão além das fronteiras da Venezuela. Ao demonstrar que é capaz de impor custos simbólicos à presença militar dos Estados Unidos, Caracas fortalece sua narrativa de resistência e amplia sua margem de manobra política em cenários multilaterais. Esse tipo de gesto ganha ressonância em fóruns regionais como a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC, e a União
União de Nações Sul-Americanas, UNASUL, onde a defesa da autodeterminação e a rejeição a intervenções externas continuam sendo pontos centrais de debate. A imagem de caças venezuelanos sobrevoando um destroyer norte-americano que logo em seguida se retira não apenas reforça a percepção de firmeza do governo de Nicolás Maduro, mas também serve como referência para outros países da região que buscam afirmar sua autonomia diante de pressões externas. Analistas lembram que episódios semelhantes, no passado, como a crise dos mísseis em Cuba em 1962, ou as disputas marítimas entre Estados Unidos e Nicarágua nos anos 1980, tiveram repercussões que ultrapassaram os limites territoriais dos países envolvidos, redefinindo equilíbrios regionais. Nesse sentido, o contraste entre o gesto venezuelano e o recuo norte-americano se tornou um lembrete de que, no Caribe, a correlação de forças não é ditada exclusivamente pelo poderio tecnológico ou numérico, mas também pela capacidade de demonstrar soberania em momentos críticos. A cena, amplamente discutida por analistas e diplomatas, ecoa como uma advertência. Na arena internacional, símbolos e ações pontuais podem pesar tanto quanto exércitos inteiros, influenciando negociações diplomáticas, alianças, estratégias e até a percepção de legitimidade dos atores envolvidos.